Vinícius de Moraes fez parte da minha vida. Quando Vinícius de Moraes estava no auge como cantor e compositor da MPB, eu estava na adolescência. E nós, adolescentes da época, todos éramos apaixonados pelo Vinícius, pela música do Vinícius de Moraes, porque ele veio para mudar. A música, então, era aquela música muito melodramática, muito pesada, aqueles boleirões. E ele veio com uma melodia e com letras, né, novas, mais otimistas. Então nós nos encantávamos com o Vinícius de Moraes, pela personalidade do Vinícius de Moraes, pela música do Vinícius de Moraes, pelas histórias que se contavam, né, sobre Vinícius de Moraes, as paixões, os amores, enfim, pelo mito Vinícius de Moraes. Obviamente que eu não convivi com o homem Vinícius de Moraes, mas nós tínhamos informação do Vinícius através da obra dele, das letras, das músicas, dos poemas, dos amigos, das entrevistas. Eu também pude assistir show do Vinícius de Moraes, inclusive aqui em Juiz de Fora, no Teatro Central. Eu fiquei muito emocionada. Então, assim, por estar, né, assistindo um show do Vinícius, tão importante que ele era para a minha geração. E a personalidade do Vinícius era encantadora realmente, porque ele tirou a poesia, né, de gabinete e trouxe para as ruas. Ele popularizou a arte. E ele falava uma linguagem que nós entendíamos. É a linguagem do sentimento, da ternura. Ele era um homem um pouco devasso, né, como dizem, muito devasso. Aí o Chico Buarque, numa entrevista, fala, não, ele era um pouquinho devasso. Então, essa liberdade do Vinícius de se jogar na vida, de viver com tanta paixão, de falar tanto sobre o amor, ele atravessou a vida vivendo 9 casamentos, sempre apaixonado. Então, assim, é o que o Drummond disse do Vinícius. Vinícius viveu sob o signo da paixão. Foi o único poeta que viveu realmente a paixão. Ele não escrevia uma coisa e vivia outra. Ele vivia aquilo que ele escrevia. Então, o que era mais importante para o Vinícius? A paixão, o amor, principalmente, né? Se você pegar a obra do Vinícius, isso vai ser muito marcante na obra dele. Ele escreveu alguns poemas de cunho social, político, mas foram poucos. Mas o que marca a personalidade do Vinícius é essa, ele era extremamente sedutor. E nesse filme do Miguel Farias mesmo, a Tônia Carreiro, que era muito amiga do Vinícius, ela dá uma declaração dizendo: Vinícius era capaz de qualquer baixeza para conquistar uma mulher, mas tudo com muita ternura. Ele tinha uma ternura muito grande. E isso não só pelas mulheres, mas ele vai falar da pátria, quando ele estava fora do Brasil, até para as crianças, né, quando ele fez o trabalho para as crianças. Então, ele passa muito essa paixão, esse amor, ternura, um pouco de ser devasso, mas que isso mexia muito com a fantasia do jovem, porque o Vinícius já era mais velho, estava sempre rodeado por jovens. Vinícius tinha uma personalidade multifacetada, né? Quer dizer, ele teve diversas profissões, como profissões mesmo. Ele formou em direito que ele não exerceu, ele odiava, né? Nunca exerceu direito. Jornalismo, ele exerceu, como ele diz na autobiografia dele, com prazer. Ele era apaixonado por cinema. Então, durante a adolescência dele, ele promovia sessões de cinema em casa com os amiguinhos do bairro, com os irmãos, e às vezes até faturava algum dinheiro para ir ao cinema de verdade. Então, ele foi se dedicar ao cinema também, ao teatro, à literatura, né? Sem dúvida nenhuma. Ele ganhou um prêmio em 1973 de literatura, e era muito jovem, ele tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Então, assim, e ele se destacou na poesia, na música, como letrista, se destacou no cinema, como roteirista, como jornalista, ele escrevia para alguns jornais na época, fazendo crítica, né? E eu acho que, assim, ele fez muito sucesso como cantor da MPB. Quando o Vinícius estourou nos anos 70, ele ficou conhecido, popularmente conhecido, como um cantor e compositor da MPB, já com várias parcerias aí de famosos hoje, né? Como Chico, Caetano, Gilberto Gil, o Baden, o Tom Jobim e o Toquinho, né? A parceria de longa data, né? Mas
ele tinha essa personalidade mesmo, multifacetada. Quer dizer, qual a profissão do Vinícius? Para mim era artista. Ele fazia arte. E ele tem a questão da diplomacia, ele foi diplomata, concursado, né? Era aquilo que sustentava de início. Ele precisava ter uma profissão que o sustentasse financeiramente. E ele fez o concurso e passou realmente, foi ser diplomata durante um tempo, enquanto deu. Até que ele foi dispensado dessa função, né, porque não condizia o comportamento dele com a função dele no Itamaraty. Acho que de nenhum artista você separa a personalidade da produção artística, né? É pertinente a personalidade. A única coisa que fica um pouco assim, que eu acho que meio deslocado, seria essa questão do Vinícius diplomata. Apesar de muito inteligente, ele era muito avesso a tudo isto, né? Aquela coisa do terno e gravata. E no princípio da carreira do Vinícius, ele tinha que cantar de terno e gravata, porque o Itamaraty liberou se ele não bebesse, não fumasse no palco e cantasse. Agora você imagina Vinícius de Moraes cantando de terno e gravata, sem poder beber e sem poder fumar. Então, mas ele levou isso, né? Cumpriu as atividades dele, esteve no exterior, né? Me parece que Los Angeles, enfim, ele exerceu as atividades dele como diplomata até que um determinado tempo, né, já na ditadura aqui já estava bem, a coisa estava bem brava, né? Então dispensaram Vinícius da função. Ele foi demitido, né, do Itamaraty. E ele agradeceu por isso. Olha, Vinícius era muito mutante. Então, a gente às vezes também não pode falar de uma pessoa de uma única visão de mundo, porque não é um ponto fixo, é algo que se move durante a vida de uma pessoa. Você hoje tem uma visão de alguma coisa, mais tarde outra e outra, e assim deve ser. Mas Vinícius, ele estudou num colégio católico e foi muito influenciado na primeira fase da obra dele, com sentimentos religiosos, escrevia muito, falava em Nossa Senhora, mulher muito idealizada. E depois, quando ele casa com a Tati, a sua primeira mulher, que era uma pessoa muito inteligente, progressista, de esquerda, ele vira totalmente. Então, assim, o José Castelo, que é biógrafo dele, diz que ele era um camaleão. Então, ele mudava muito de acordo com a mulher com quem ele estava, porque ele apaixonava, ele mudava o modo dele, até de escrever, até de fazer música. Quando ele casou com a Jesse, essa baiana, ele passou para o candomblé, né? Então ele já frequentava o candomblé e fez músicas, né? Aqueles afro-sambas dessa época, junto com o Baden. Então assim, ele era muito mutante. Agora, uma coisa é certa, ele não acreditava nas instituições. Ele esperava um futuro melhor para o Brasil, acreditava no povo brasileiro, acreditava nas pessoas.